chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz. Espero que vocês tenham aproveitado esse dia lindo que o Senhor nos deu, né? Esse domingo abençoado, ensolarado. Amém? E nessa noite, eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no capítulo de Lucas, capítulo 24. Livro de Lucas, capítulo 24. Amém, queridos? Amém. Tem os irmãos chegando. Vamos dar um tempinho para eles abrirem suas Bíblias. Amém. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Uma passagem bíblica muito conhecida, em que, particularmente, irmãos, eu tenho muito prazer em ler essa passagem bíblica. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E a partir do versículo 13 de Lucas 24 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo. Irmãos, não sei se na sua Bíblia tem um prefácio que diz no caminho de Emaús. O contexto em que esses discípulos estavam indo no caminho de Emaús era que Jesus acabava de ser crucificado, já tinha sido sepultado, e 2 discípulos, né? A história conta que 2 discípulos, devido à sua tristeza, à sua frustração, de ver Jesus, o seu mestre, sendo crucificado, né? Não obedeceram o que Jesus tinha falado, tinha ordenado a eles que era de ficar em Jerusalém, e por causa da sua tristeza, queriam fugir de toda a tribulação, de toda aquela tristeza em que eles tinham presenciado. E aqui fala, no versículo 15, que enquanto eles conversavam no caminho, enquanto eles caminhavam, o próprio Jesus os acompanhou. E no versículo 16 diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E mais à frente a gente vai entender por que e quem impediu os olhos deles de reconhecer Jesus. E vamos seguir na nossa leitura, no versículo 17. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus pergunta: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que seria ele que ia trazer a redenção, e isso aconteceu. E eu quero parar por aqui nesse momento. Irmãos, o primeiro ensinamento dos discípulos no caminho de Emaús, para nós, é a verdade do que nós estamos enxergando, do que nós estamos sentindo com o nosso coração. Os olhos deles estavam impedidos de reconhecer a face de Jesus. Mas Jesus, né, não mudou de voz, né, não mudou suas ações,
E eles ainda não conseguiam reconhecer Jesus. E no versículo 22 diz assim: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Versículo 25. Ele, Jesus, lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Em algumas Bíblias diz: honestos e tardios de coração, né, que não compreendem aquilo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele e todas as Escrituras. Irmãos, eu quero voltar para o versículo 20, que diz: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta a vocês: quem entregou Jesus para morrer na cruz? Qual o sentido da morte de Jesus na cruz? Eu quero que vocês entendam, assim como eu entendi, que quando eles foram impedidos de reconhecer Jesus, era porque Jesus queria entender o quão amargurado estava o coração, o quão decepcionado estava o coração daqueles homens. Eles disseram que ele era o profeta, então eles acreditaram na morte de Jesus. A morte sem ressurreição, porque Jesus havia anunciado que ele padeceria, mas ele voltaria a Jerusalém, o lugar onde eles estavam fugindo. Ele era homem poderoso em palavras e em obras. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram ele. Mas eles já tinham ouvido Jesus falar que Jesus morreria, não porque alguém o mataria, mas porque ele se doou para morrer. Amém? E Jesus, Deus, em sua misericórdia, mesmo vendo que esses homens tinham esquecido do que eles tinham aprendido, porque eram judeus, então eles têm uma cultura de ensinamento sobre a palavra, tanto que eles esperavam o Redentor, o Messias, e como esse Redentor, esse que eles acreditavam, esse Jesus Cristo, que eles acreditavam ser o Messias, que ia trazer a redenção, livrar o povo da escravidão, havia morrido, eles acabaram por esquecer de tudo que eles tinham vivido com Jesus. Eles se lembravam das boas obras que Jesus tinha feito, eles se lembravam das palavras maravilhosas que eles tinham recebido, mas esqueceram da coisa maior que Jesus tinha ensinado para eles, que era o quê? A salvação, que ele viria para encontrar com eles a Jerusalém. E Jesus, a partir do versículo 27, ensina mais uma vez, volta, aqui diz, a partir do versículo 27, que começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E Jesus passou o tempo, relembrando a eles todas as promessas, todas as profecias em que foram faladas e ensinadas a eles. E mais uma vez, misericordiosamente, Deus gerou a situação para que houvesse um avivamento no seu coração, um avivamento de amor, um avivamento de fé nesses homens. Irmãos, eu acredito que a conversa estava muito boa, porque no versículo 29 diz que Jesus já queria sair e eles pediram para que Jesus ficasse, porque já chegava a noite, então eles pediram para que Jesus ficasse. Então Jesus ficou. E a partir do versículo 30 diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Vamos ler mais uma vez? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Amém. E olha, irmãos, o versículo 32 é poderoso. Perguntaram-se um ao outro:
não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, quantas e quantas vezes você já ouviu alguém falar no caminho de Emaús? Quantas vezes você já ouviu falar sobre fé? Quantas vezes você já ouviu falar sobre santidade? Quantas vezes você e eu já ouvimos falar sobre perdão? Mas não arde o nosso coração em perdoar, não arde o nosso coração em querer ser santo, não arde o nosso coração em aprender as Escrituras verdadeiramente. Arde o nosso coração em pecar, arde o nosso coração em negar a cruz, arde o nosso coração em julgar, mas não arde o nosso coração todas as vezes que homens e mulheres de Deus, ou até mesmo você na sua casa, pega essa palavra santa aqui. Não arde o seu coração enquanto você ouve a palavra do Senhor, porque os seus olhos ainda estão fechados, e talvez o Senhor queira que os seus olhos estejam fechados, para que os olhos do teu coração, os olhos do teu espírito esteja aberto. Porque quando os olhos dele foram fechados, é porque Deus, Jesus na sua promessa ele disse, em João 14 diz, que quando ele fosse, Deus enviaria o Espírito Santo. Então Deus já estava dando uma provinha, uma experimentação do Espírito Santo para aqueles homens. Mas eles não compreenderam, eles entenderam depois que os olhos deles foram abertos. Então, irmãos, que nós não dependamos do mover de Deus, para que todas as vezes em que nós cairmos, todas as vezes que nós fraquejamos, todas as vezes que nós nos entristecemos, porque aquela bênção que a gente enxerga, que a gente quer, ainda não tenha chegado. Eles enxergavam uma bênção que era a libertação do povo da mão dos romanos. Eles não enxergaram a libertação através do Cristo que ressuscitaria, e eles não esperaram. Jesus, na noite em que foi traído, ele disse: fiquem em Jerusalém, porque eu padecerei, mas eu encontrarei vocês em Jerusalém. E eles estavam fugindo, não compreenderam o Senhor. Mas é compreensível, né? Quando nós estamos tristes, quando nós estamos atribulados, né? A gente não quer vir para a igreja. Em primeiro lugar é a gente querer ficar na nossa deprê, lá na nossa casa, né? Ficar brigando lá, puxar o saco um do outro. Isso é compreensível. Mas Deus sempre gera as situações para que a gente ainda, né, não perca o caminho, para que a gente volte, né, daquele caminho que nos leva à perdição. Irmãos, eu quero pular um pouquinho aqui pro versículo 44. Não. Tá forte. Desliga aí. Amém. Obrigada. Versículo 44. Jesus falando e disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Irmãos, enquanto Jesus estava conversando com eles, estava ceando com eles, partindo o pão com eles, Ele era o próprio Espírito, Ele era o poder, e o poder estava com Ele. E olha a ordem: fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Assim como eu falei em João 14, diz que quando Ele fosse, o Pai enviaria o Espírito que é Consolador, mas só sentiria, só compreenderia o Espírito, só saberia que precisa do Espírito aquele que recebeu a palavra. Irmãos, nessa hora eu quero dizer para você que se nós ainda temos dúvida no nosso coração, se não arde o nosso coração assim, irmãos, quando eu leio isso aqui, por acaso não ardia o nosso coração quando Ele nos expunha as Escrituras, a própria palavra que falava dele? Irmãos, se não arde o nosso coração,
Se não arde o nosso coração enquanto lemos a palavra, enquanto oramos, enquanto louvamos, se não arde o nosso coração, é porque estamos afastados do Espírito Santo. Apenas o Espírito Santo fará. Irmãos, quando a palavra de Deus, o Espírito Santo predomina no nosso ser, a nossa alma ela é transformada. Tem que haver sentimento transformado. Tem que haver atitude transformada. Então, se o nosso coração não arde por mudança, não arde por crescimento, não arde por intimidade com o Senhor, é porque esse Espírito está afastado de nós. Nós estamos afastados dele. E eu quero ler para você João 14, a partir do versículo 15, que diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, Conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Irmãos, você conhece o Espírito Santo? Você consegue compreender que Ele está com você e que Ele está em você? Irmãos, é Espírito Santo. Nós temos um ditado muito triste, né? Que a carne é fraca, o espírito... Aliás, que o espírito é mais fraco que a carne. Mas a palavra nos diz que a carne é morta sem o espírito, né? A palavra nos afirma que essa carne aqui não é nada forte. Então, se nós nos sentimos fracos, é o nosso espírito que está fraco. Mas o espírito, ele não é fraco. Nós nos sentimos fracos. E eu quero falar com você nessa noite que nada mais é do caminho de Emaús do que uma palavra de avivamento. Nós falamos tanto de avivamento nesses dias, né? Nesse tempo de pandemia em que a gente diz que o povo esfriou, que o povo não procura mais a igreja. Mas, irmãos, acima de procurar qualquer templo, acima de vir cultuar o Senhor, acima de frequentar uma igreja, fazer parte de uma membresia de uma igreja, o avivamento do Senhor está na palavra. Como diz, né, o versículo 27, Jesus, Ele se fez presente naquele caminho. E Ele se faz presente neste caminho que você está agora, que você veio para cá. Ele se faz presente no caminho para casa. Ele se faz presente no seu trabalho, que é um caminho. Porque lá você pode se desviar do caminho que você diz estar agora, que é no caminho do Senhor. Então Ele gera, irmãos, Ele gera meios para que mesmo que você queira se desviar do caminho que Ele mandou você estar, Ele gera meios para que você compreenda que você tem que voltar para Ele, a voltar para a palavra dEle. Mas, irmãos, eu creio que mesmo em não cessar, em gerar meios para que você consiga novamente sentir o Espírito e buscar e se arrepender, você pode também, né, ser levado por vento de tristeza ou de tribulação e acabar a sua sensibilidade de ver o Senhor gerando meios para que você compreenda a palavra dele. O Senhor gerando situações para que você esteja no caminho dele. Nós podemos perder a sensibilidade porque não estamos íntimos com ele o suficiente. A palavra dele diz que eles foram impedidos. Por quê? Porque naquele momento eles entenderam que obedecer a palavra era mais forte do que obedecer a sua própria vontade, o que eles esperavam, né? Eles esperavam a redenção do povo. Mas só que eles não compreenderam que Jesus já estava fazendo isso, né? Eles não compreenderam. E eu quero falar agora sobre o ensino da palavra de Deus. Irmãos, o conhecimento da palavra, a gente fala muito que você tem que entender, que você tem que compreender, que você tem que estudar, que você tem que orar, que você tem que aprender a palavra de Deus. Mas a palavra por si só, sem o Espírito Santo, ela não traz avivamento. Só eu falar, ou você esperar o pastor Luiz ou o pastor Nilson falar, ou alguém na sua casa para orar por você, isso não traz avivamento. O que traz avivamento, em primeiro lugar, é a sua fé em Cristo. Em segundo lugar, as Escrituras. E em terceiro lugar, irmãos, é a sua entrega, a entrega da sua vida.
Porque você vai ver avivamento na sua vida. Avivamento genuíno, irmãos, avivamento na palavra, conhecimento. Quando você, sabe quando você se arrepia quando você lê uma coisa? Isso é avivamento, porque você está recebendo. É exortação, né? É um presente da parte do Senhor, só um acalanto, só um consolo. Mas nessa hora eu quero dizer para você que a palavra, quando você lê, ela tem que mexer com a sua alma. Ela tem que mexer com o teu sentimento. Assim como eles disseram, olha só, por acaso não nos ardia o coração? Ardia. Mas a tribulação, né, fez com que eles parassem de sentir, né, a vontade de ver a promessa, de acreditar na profecia, porque eles vinham acreditando que eles seriam libertos um dia. Mas por causa da tribulação, por causa da crucificação de Jesus, que para eles foi uma coisa tão triste. Poxa, mas ele era o profeta que a gente esperava que ele fosse. Ele era o redentor que a gente esperava. Ele era. Só que já tinham se passado os 3 dias, né? Então eles acreditavam que ele não ressuscitaria, né? E hoje, o que é que você espera que ainda te entristece quando, por exemplo, no dia de hoje, você estava esperando uma bênção, não aconteceu, teu coração se entristeceu? O que é que no dia a dia você vem esperando e ainda não aconteceu? Eu espero, né, todo dia a volta do Senhor. Mas isso seria hipocrisia minha dizer que o que eu mais espero é a volta do Senhor. Eu estou aqui nessa terra, eu desejo muitas coisas. Mas esse desejar muitas coisas tem que estar abaixo de estar na Nova Jerusalém. E eles recebiam essa profecia de que haveria uma Nova Jerusalém, de que viria um Redentor, né, que nos daria a vida eterna, mas eles esqueceram, porque viram apenas essas coisas da terra. Eu posso muito bem, né, em nome de Jesus, isso não vai acontecer, um dia esquecer que eu tenho uma nova vida, que eu sou uma nova criatura, que eu tenho um lugar lá no céu, que eu tenho um lugar na glória, né? Que eu vou passar lá por uma daquelas portas, cantando glória a Deus. Posso esquecer disso. Eu anseio isso, eu desejo isso. Mas a luta daqui diária pode me fazer esquecer do que eu aprendi, do que eu acredito. Então, nada, irmãos, nada venha fazer com que a gente esqueça, né? E muito menos esquecer ou deixar de sentir quando Jesus nos chama novamente, quando Ele insiste, porque Ele é maravilhoso. Ele não entra sem que a gente permita, mas Ele sempre gera os meios de que nós entendamos que Ele está nos chamando, que Ele está nos tocando, para que a gente não se desvie de onde quer que a gente esteja. Quando Ele diz: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade a serem revestidos do poder do alto. Quando nós estamos sensíveis, até mesmo ficar na igreja. Eu digo isso, irmãos, porque nesse tempo agora nós estamos recebendo muitas dúvidas de irmãos sobre não voltar para a igreja, sobre mudar de igreja, sobre voltar para cá, para essa igreja. E eu digo para você, irmãos, eu não posso dizer para você que você fique aqui, que você vá para algum lugar, que você fique na sua casa se você se sentir bem. Eu preciso dizer que você fique à dispensação do Espírito Santo, porque Jesus disse para eles ficarem lá antes da crucificação. Alguns ficaram, mas outros não ficaram, que foram esses 2. Eles decidiram fugir daquela tristeza. Então, quem sabe, alguns de nós não têm fugido nesse tempo. Quem sabe, alguns de nós não têm no nosso alguma vontade de sair daqui ou sair de algum lugar, sair do trabalho. Mas ponha à disposição do Espírito Santo para ver o que o Espírito diz a você sobre essa decisão. Porque eles acharam uma decisão boa, né? Andar 11 quilômetros, né, irmãos? 11 quilômetros. Eles acharam uma coisa boa. 11 quilômetros longe, para fugir da tribulação, para fugir da tristeza.
Mas no início aqui, no versículo 13, no versículo 14, diz que eles iam conversando sobre o que havia acontecido. Irmãos, não adianta. Não adianta você querer fugir. Eu já fiz isso, né? Uma vez numa tripulação, eu disse: Nilson, a gente tem que ir embora de Castanhal. Eu falei até o nome da cidade para ele. Eu quero ir para tal cidade. E é isso que a gente quer, irmãos. A gente quer fugir. Mas o sentimento, a frustração, mesmo se for a dívida, viu, irmão? Quer fugir de uma dívida? Ela vai com você. A culpa vai com você. Enquanto não for resolvido, vai com você para onde você estiver. Então esteja à dispensação do Espírito Santo. Converse com Deus. Espere a resposta dele. Para que você entenda se você deve permanecer naquele lugar, se você deve permanecer fazendo as mesmas práticas que você tem praticado, que ele vai te dizer se isso é ruim ou se isso é bom. E eu pontuei aqui, irmãos, 3 ensinamentos que os discípulos no caminho de Emaús deixam para nós. E o primeiro deles é que Jesus se faz presente em nosso meio agora através do Espírito Santo. No momento com eles, Jesus era o próprio Espírito. Ele ainda não tinha sido assunto aos céus, mas ele era o Espírito. Deus permitiu que os olhos dos discípulos ficassem impossível de reconhecer a ele. Mas ele, com seus meios maravilhosos, com a sua misericórdia, lembrou eles, irmãos. Quantas vezes a gente vem para cá, de novo essa palavra hoje, né? Eu vejo muita gente falando: nós vamos ler o capítulo 11 de Coríntios na Santa Ceia. Mas de novo, irmãos, Jesus falou, olha, de Moisés, o Antigo Testamento inteiro para esses homens. Homens que caminharam com Cristo. E quantas vezes ainda fosse necessário, ele fará a mesma coisa através do Espírito Santo dele. E glória a Deus por isso, irmãos. Porque nós só vamos nos perder em outros caminhos se nós não estivermos ligados ao Espírito Santo. E o segundo ensinamento, o ensino da palavra e a presença do Espírito Santo e a fé de Jesus, Cristo ressurreto, esclarece a nossa mente para o cumprimento da promessa. E qual é a promessa, irmãos? A promessa da cruz, a promessa da ressurreição. É que nós temos uma vida eterna. Amém? E o terceiro, irmãos, o verdadeiro avivamento no Espírito é quando entendemos a morte e a ressurreição de Cristo, que é a redenção, a libertação da sua e da minha vida e de toda a humanidade em relação ao pecado. Jesus abriu os olhos deles ao partir do pão. E os nossos olhos precisam ser abertos quando? Aqui eu compreendo, irmãos, que quando fala ao partir do pão, é porque foi o último momento em que os discípulos estiveram com Jesus. E qual foi o último momento que você esteve com o Espírito Santo? Que fará com que você compreenda quando você quiser se desviar e o Espírito Santo quiser te avivar e o Espírito Santo quiser te chamar para mais perto dele. Qual foi o último momento que nós estivemos com o Espírito Santo, que faz com que a gente compreenda que aquele caminho que nós estamos levando não é o caminho que o Senhor disse para nós estarmos, que nós podemos ser revestidos de poder. Ele disse para eles ficarem em Jerusalém, que lá eles seriam revestidos de poder e depois eles iriam para ganhar as nações. Nós falamos que nós queremos ganhar almas, nós queremos frutificar, nós queremos colocar mais nomes ali, mas nós não estamos frutificando, não estamos avivando o Espírito Santo em nós. Nós não estamos avivando a palavra em nós. Irmãos, avivar quer dizer tornar vida, trazer vida, permanecer em vida, crescer a vida. Mas nós só podemos crescer como os cristãos, filhos de Deus, se nós compreendermos a palavra, se nós tivermos fé na morte e na ressurreição de Jesus. Quando nós erramos de caminho porque queremos, quando nós trocamos de caminho porque queremos, nós negamos a morte de Jesus, nós negamos a ressurreição de Jesus e negamos o nosso lugar, irmãos,
no céu. E tão triste é, irmãos, se nós não compreendemos isso. A gente fala que a salvação não se perde, mas tem uma coisa muito importante que é o galardão. Nós podemos não perder a nossa salvação, mas a gente perde galardão. A gente perde coroa. Salvação a gente não perde. Ele já morreu, ressuscitou e enviou o seu Espírito. Nós somos salvos. A gente só sai do caminho. Alguma coisa só enche os nossos corações para nos desviar do caminho se nós estivermos afastados do Espírito Santo. Não é o Espírito que se afasta de nós, é as nossas atitudes que nos afastam do Espírito. Nós nos afastamos dele. Então que nessa noite, irmãos, nós possamos pedir sensibilidade, intimidade ao Senhor, para que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à luta, em meio a alegrias, vitórias, que isso não possa deixar que a gente esqueça o caminho em que a gente deve ficar. Mas você só pode esquecer um caminho que você ficar, se você souber o caminho que você tem que ficar. E o caminho que você tem que ficar é o caminho de bem, é o caminho de perdão, é o caminho de amor. Amém? Não é caminho de julgamento. Mas logo mais o pastor Nilson vai ler que nós devemos examinar a nós mesmos, examinar o nosso coração, examinar a nossa caminhada. E foi isso que eles fizeram quando os olhos deles foram abertos, os discípulos. Ardeu o coração e eles se lembraram do que Jesus tinha falado, que era para eles ficarem em Jerusalém, e eles voltaram. E eles ceiaram mais uma vez com Jesus. Então, irmãos, quando o Senhor falar com a gente de novo para a gente voltar para aquele caminho, volta que Ele vai ceiar contigo de novo. E nessa noite é noite de ceia, e Ele está te chamando para ceiar com Ele. Se você se desviou do caminho, se você se afastou do caminho que o Senhor queria que você ficasse, aliás, que Ele quer que você fique, então se examine, faça, peça para que arda o coração novamente ao falar com Ele, para que arda o seu coração novamente ao ler a palavra dEle. Mas não deixe de ceiar com o Pai. Não deixe de saborear a presença dEle. Amém? Nessa hora eu quero orar com você, para que o Senhor avive o Espírito Santo dEle em nós, para que o Senhor desperte a cada dia um sentimento de gratidão pela morte, pela ressurreição, pela salvação. Amém? Deus, nessa hora, papai, eu te agradeço. Te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui nessa hora. Eu te agradeço, Senhor, por ter falado primeiramente comigo, meu Deus. Aprove ao Senhor, meu Pai, que eu sentisse e ouvisse a tua voz e falasse aos meus irmãos. Papai, eu te agradeço. E nessa hora, Pai querido, eu te peço, em nome de Jesus, o Jesus ressurreto, aquele que trouxe a salvação ao seu povo, aquele, meu Deus, em quem nós vamos adorar e celebrar no céu, aquele em quem nós celebramos e adoramos aqui nesse lugar. Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, renove corações nessa noite. Meu Deus, que o Senhor renove mentes nessa noite. Pai, que haja avivamento da tua palavra no teu povo. Meu Pai, que todo esfriamento, Senhor, que todo afastamento do caminho, Pai, que o Senhor traga os seus entendimentos. Pai querido, que é aquele que está, Senhor, com os seus olhos vendados, seus olhos espirituais vendados, ó Pai, que o Senhor venha tirar as escamas, Senhor, conforme o teu tempo. Pai querido, se ainda estamos com os nossos olhos vendados, Senhor, que o Senhor, meu Pai, gere meios para que nós compreendamos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, acima de tudo, Senhor, que o Senhor confirme o lugar que nós devemos estar. Pai, nós queremos estar na tua presença, nós queremos permanecer na tua presença, nós queremos estar, meu Deus, de maneira agradável, meu Pai, adorando ao Senhor. Pai, que tudo que nós entreguemos ao Senhor seja de maneira verdadeira, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, e nós não queremos estar aqui, Senhor, fazendo hipocrisia, nós não queremos estar aqui, ó Deus, celebrando
e dizendo que celebramos o Teu nome, mas quando saímos daqui, Senhor, nós não perdoamos. Quando saímos daqui, Senhor, nós julgamos. Nós queremos ter corações, Senhor, humildes, corações ensináveis. Nós queremos ter mentes limpas, mentes do Senhor em nós. Nós queremos ser Jesus, nós queremos ser a boca de Jesus nesse mundo. Então, Pai querido, acalma o nosso coração. Meu Deus, acalma o coração do Teu povo nesse tempo. Pai querido, que o Senhor, meu Pai, conforme o Seu tempo, traga resolução para todas as coisas. Oh, Pai, nós Te agradecemos, meu Deus, porque compreendemos a Tua palavra, Senhor, como verdadeira. Pai, nós confiamos no Teu Filho Jesus. E nessa noite nós cearemos contigo, porque entendemos, Senhor, que o caminho que o Senhor quer que nós estejamos é no caminho do Teu Espírito. Papai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Amém.